Vocês estão vendo uma tela aqui do Moran? Estamos. Beleza. Então eu vou fazer uma revisãozinha com relação a esse conteúdo do índice de Moran, porque a gente viu no primeiro módulo o Moran univariado. E a gente vai ver agora nesse módulo o Moran bivariado, que é uma outra possibilidade de utilizar a ferramenta, a equação do índice de Moran, tá? Então, recapitulando o que é essa autocorrelação espacial. Através do índice de Moran, então a gente verifica se existe uma estrutura de dependência entre valores. Só que é entre valores de um mesmo fenômeno e considerando então sua espacialidade, tá? Então não é como a correlação na estatística, que a gente vai fazer uma análise entre duas variáveis diferentes, né? Por exemplo, a taxa de hanseníase com a condição de raça, por exemplo. A autocorrelação, como o próprio nome diz, ela se dá em cima da própria variável, ou seja, uma única variável, existe correlação dela com os outros municípios limítrofes à área X que eu estou estudando, tá? E o resultado do índice de Moran ele vai variar de -1 a +1. Quanto mais próximo de 1 positivo, melhor esse resultado do índice de Moran. Dentro da geografia, da onde que vem essa relação do índice de Moran? De uma lei que é considerada a primeira lei da geografia, dada por Tobler em 79, tá? Fazendo uma tradução assim mais literal e objetiva da citação dele, quer dizer que, no geral, todas as coisas estão relacionadas, quando a gente está falando de ambiente, no espaço, tá? Mas coisas mais próximas vão estar mais relacionadas do que coisas, fenômenos que estejam mais distantes, certo? E isso é importante a gente lembrar disso porque o aspecto principal do índice de Moran está relacionado então com a sua vizinhança. A gente até falou disso e eu vou repetir aqui com vocês nessa revisão. Para a gente gerar, estudar, fazer uma análise a partir do índice de Moran, a gente precisa passar por algumas etapas. Primeiro, avaliar a condição estacionária ou não dos nossos dados, construir uma matriz de vizinhança, aplicar o resultado da construção da matriz de vizinhança na equação em si, de Moran, e fazer a validação dos resultados. O que é essa estacionariedade, né? Significa que a média de um determinado processo, fenômeno que a gente está estudando, não é constante nas áreas que nós estamos também estudando, né? Por exemplo, isso está muito intrínseco com o processo de transmissão e desenvolvimento das doenças. A dengue é um caso bem interessante de eu dar como exemplo, porque a gente já sabe que existem alguns fatores, alguns condicionantes ambientais que influenciam na transmissão da dengue, não só ambientais, como de infraestrutura também. Então, a princípio, a gente consegue avaliar que, municípios que vão ter taxas, por exemplo, de urbanização mais altas, elas podem ter um maior índice de dengue, até porque por conta dessa urbanização podem haver alguns problemas de infraestruturas relacionados, né, como a ausência de coleta de resíduo, que acaba potencializando a disseminação aí dos vetores, áreas de disposição irregular, a questão do clima também influencia, porque a gente vê um índice maior de infestação de dengue após períodos chuvosos, né? Então, tanto essa condição de clima como de infraestrutura, por exemplo, vai variar no espaço. Né? Se a gente pensar no espaço Brasil, ou se a gente pensar no espaço Paraná, ou até dentro da cidade de Londrina, por exemplo, ou de Foz do Iguaçu, a gente pode identificar áreas que são mais ou menos, né, susceptíveis a partir da condição, por exemplo, de infraestrutura urbana do que outras, né? Então, assim, a princípio a gente já consegue entender que a gente pode aplicar o índice de Moran nesse caso, porque a doença em si, a condição da doença em si, ela tem uma tendência de diferenciação espacial. E a gente pode levar isso para outras doenças. A leishmaniose tegumentar, por exemplo. Existe uma forte relação de aumento de casos em áreas que tiveram um processo de degradação ambiental expressivo.
né? Áreas que eram mais de matas, onde é um habitat natural do vetor, que de repente são áreas desmatadas, né, para mineração ou qualquer outro tipo de atividade, e aí você tem um aumento, né, da proliferação dessa doença nas áreas mais urbanizadas. Mas aí assim, a gente pode citar vários outros exemplos, né? Até trago aqui no slide a questão do câncer de pele. Quais variáveis influenciam no câncer de pele? Insolação, a cor da própria pele da população, a questão da presença ou não de buracos na camada de ozônio, ou seja, então, no geral, é um pressuposto que dificilmente você não vai encontrar quando você trabalha com as doenças, tá? Principalmente assim infecciosas, mas é um pressuposto importante e que a gente tem que destacar aqui quando a gente fala da parte teórica da autocorrelação espacial. Bom, na sequência é construída essa matriz de vizinhança e a gente viu que isso lá no Geoda, no programa Geoda, isso é até simples, né? Rapidinho ele faz essa matriz de vizinhança. É importante a gente construir a matriz de vizinhança porque ela estabelece esse W, né, da equação, que na verdade refere-se então a essa matriz de pesos. No geral, nós temos dois tipos de matrizes, né, que são as binárias e as matrizes gerais. E o que é ser vizinho, né? Bom, vizinho é quando a gente tem uma área determinada, né? E outras que tocam essa área, independente ali da localização, né? A matriz binária, ela é dada como resposta de 0 e 1, ou seja, se a minha área toca a área, se a minha área X toca a área Y, ela recebe o valor 1, se não toca é 0. Nesse exemplo que eu trago aqui, por exemplo, para vocês, vou citar aqui a área E. A área E, ela toca a C, a B e a D, mas ela não toca a área A, né? Então, se a gente levar em consideração a E, a área E para a área A recebe valor 0, mas para B, para C e para D ela vai receber 1, porque toca essas áreas, e com E dá 0, que é ela mesma, tá? Então, essa é a matriz de vizinhança binária, que é dada por esse critério de contiguidade e que é a mais utilizada, né? Se vocês pegarem os trabalhos com autocorrelação espacial, é uma das mais utilizadas. Mas a gente também tem a possibilidade de usar a matriz geral, que na verdade são pesos a partir de valores contínuos, né? A partir de critérios de distância. A gente pode estabelecer que municípios mais próximos da área X vão receber pesos maiores do que municípios que estejam mais longe, né? Mais distantes. Então, se a gente considerar que essa área E e considerar o centro da área, que é isso que o software vai fazer, C está menos distante que B já estaria um pouco mais distante, D já estaria menos distante e A mais distante ainda. Nesse exemplo é interessante que D, B e C receberia o mesmo peso a princípio, né? Todos receberiam o valor 1. Se a gente pensar no critério de distância, B receberia um valor um pouquinho inferior que D e C, porque se a gente considerar o centro das duas áreas, estaria um pouquinho mais distante, tá? Ainda sobre essa matriz de continuidade binária, a gente tem dois modelos, né, de construção, que é o Rocks Case e Queen's Case. Queen's Case é o mais utilizado, porque ele vai considerar qualquer cantinho que tocar uma outra área, tá? Como potencial, tá? Então ele vai acrescer, ele vai avaliar como valor 1. Diferente ali do Rocks Case, que ele não pega condições assim diagonais, limítrofes diagonais de contiguidade, né? Só áreas acima, abaixo e laterais. Então é mais interessante usar a Queen's Case mesmo, porque ela vai, enfim, ela vai ser mais robusta na hora de fazer a análise. Bom, tendo essa matriz de vizinhança pronta, a gente aplica a equação de Morin. Então, o que é essa equação de Morin? É dada então pelos indicadores de vizinhança, que é a matriz de pesos que eu acabei de falar para vocês, que é esse W, tá?
mais o valor do indicador da área I, né, Y, enfim, que no exemplo que eu dei aqui da área A, B, C, tá? E quando eu falo com relação a valor, pode ser a taxa, uma taxa que a gente esteja estudando, com relação à sua média e à sua variância. Basicamente, é isso que nós temos aqui na equação de Morin. A partir dos resultados, a gente pode fazer a interpretação e a validação. Então, o que é importante? Quando a gente gera o índice de Morin lá no Geoda, ele permite que a gente exporte aí 3 resultados. A equação, o gráfico em si, né, do diagrama de espalhamento de Morin, que é esse aqui, o mapa resultante da autocorrelação, com um intervalo de confiança de 95%, ele já exporta. E ele também exporta um outro mapa, que é o LISA, e que ele dá ali os valores, né, de p-valor ali, do resultado de validação. Na prática, a gente retoma essas 3 avaliações para que na prática fica mais fácil para vocês interpretarem. Mas o que é esse diagrama de espalhamento de Morin? O índice de Morin ele nada mais é que um coeficiente de regressão, né? O coeficiente de regressão linear. Quanto maior essa inclinação da reta, maior vai ser a magnitude do nosso índice de Morin. Quanto menor, menor será a nossa magnitude. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, o índice de Morin é um índice positivo mais baixo, de 0,186. E o que traz de informação importante nesse diagrama aqui de espalhamento de Morin? Nesse eixo X, vamos supor que a gente esteja trabalhando com taxa de dengue, que é esse resultado aqui mesmo, só que da minha tese, do ano de 2016. No eixo X, ele vai trazer as taxas, no caso de dengue, normalizadas, padronizados, os valores padronizados. E no eixo Y, os valores médios de taxa de dengue para os municípios limítrofes. Então, nesse primeiro quadrante, eu vou ter áreas com altas taxas nas áreas de referência e também com altas taxas nos municípios limítrofes. Nessa parte aqui de baixo, nós vamos ter valores positivos de áreas, mas mais negativos para os municípios limítrofes. Nessa parte inferior, que a gente chama de quadrante 2, valores negativos de taxas e também valores negativos para os municípios limítrofes, médias de taxas negativas para os municípios limítrofes. E nessa parte superior aqui do quadrante, que a gente chama quadrante 4, nós vamos ter os valores negativos de taxas, mas que os municípios limítrofes tiveram médias positivas, tá? Mas esse meu resultado aqui de coeficiente de regressão, ele é significativo? Tem uma forma da gente fazer essa validação lá no Geoda, que a gente vai fazer também, que é uma permutação que o software faz. E o que ele faz nessa permutação? Ele embaralha todos os valores que nós temos, né? E ele faz isso, assim, várias vezes. Nesse caso aqui, eu pedi para ele fazer uma permutação de 999 vezes, tá? Para verificar se realmente o nosso índice resultante ele é significante ou ele seria aleatório, tá? Quando a gente faz uma permutação de 999 vezes, é um p-valor até de 0,001, tá? Então, esse eixo verdinho aqui do gráfico de validação é o nosso índice resultante. E os valores de permutação. Então, a gente vê que está bem distante um do outro, né? Dos valores de permutação do nosso. Então, a gente pode considerar o nosso índice como significante. Certinho? Então, eu vou passar essa prática aqui e eu vou direto para a análise bayesiana, porque aí a gente já faz tudo de uma vez lá no Geoda, tá? Até aqui tudo bem? Eu posso continuar? Tudo certo. Ai, caiu aqui minha água, só um minutinho. Sim, prof.
E aí, o que é a análise bayesiana? Eu mandei alguns artigos para vocês darem uma lida, se vocês conseguissem pedir que pelo menos dessem uma olhadinha no artigo que está em português, que ele é bem simples, tá? Para vocês terem uma ideia dessa aplicação da taxa bayesiana, que é uma taxa suavizada, tá? Na prática, às vezes, a gente não consegue visualizar tanta diferença nos resultados do mapa, mas tecnicamente e estatisticamente ela é muito importante e ela é muito bem vista quando a gente usa a suavização bayesiana antes de aplicar o Moran. Quando a gente constrói um artigo e manda ali para revistas que têm um peso, né, alto, eles olham isso com bons olhos, porque é um tratamento estatístico prévio, né? Esse tratamento estatístico prévio, a gente poderia também dar outros exemplos, né, na estatística que é utilizado. Quando a gente faz a média móvel, né, isso a gente ouve muito agora por conta do Covid na televisão, é uma forma também de suavizar as taxas. Alguns técnicos preferem trabalhar com médias por períodos, que também é um tipo de suavização de taxa. Mas a análise bayesiana é um tipo de suavização de taxa que é robusta, bem robusta, e que ela é bem aceita, principalmente quando a gente trabalha com inferência espacial, tá? Por isso que eu achei importante trazer essa técnica para vocês. E por que a gente faz suavização de taxa? Por que a gente utiliza técnicas para fazer isso? Porque, no geral, quando a gente trabalha com taxa e com proporção, a gente incorre muito em instabilidades e de variâncias, né? Por que acontecem essas instabilidades? Isso prejudica principalmente pequenas áreas, tá? Quando a gente está trabalhando com um período histórico, né, algumas questões podem prejudicar a construção de taxas para pequenas áreas. E é o que a gente chama de flutuação aleatória. O que é flutuação aleatória? Vocês já devem ter ouvido falar. Que depende de uma circunstância, que pode ser casual, que não é um cenário mais recorrente num determinado local, né, em estudo. E às vezes, até por conta de ausência de registro de casos, às vezes os casos não são registrados no município de residência, áreas menores, municípios menores têm uma tendência a poucos registros de doenças raras. Então, isso tudo pode influenciar na hora que você constrói essas taxas para longos períodos, para vários anos, né, num processo histórico, e pode dar interpretações errôneas, né, um pouco erradas desse período histórico. Às vezes, um município pequeno aí teve uma taxa alta num período histórico e aí ela já é considerada de alto risco. E quando você vai ver em todo o período histórico, na verdade foi só aquela taxa, né? Então, assim, eu posso considerar aquela área de alto risco? Não, né? Dependendo da condição, né? Eu estou afirmando aqui, mas no geral não vai ser. Então, para evitar que isso aconteça, principalmente para condições de pequenas áreas, e quando eu falo pequenas áreas, diretamente estou falando de baixa população, a gente faz essa suavização das taxas, tá? No caso da análise bayesiana, em essência, ela consiste em calcular uma média ponderada entre a taxa bruta de cada município e a média, uma média que seja estadual, quando a gente está falando de bayesiana global, ou com relação à média das vizinhanças do município, se for no caso local, tá? Então aqui eu trago a equação só para vocês conhecerem o que o software faz por detrás aí desse procedimento. Ele vai considerar então a média ponderada da taxa bruta e vai considerar também a variância, a população em risco e a média dos valores que nós estamos trabalhando. Então eu trouxe aqui dois mapas para vocês darem uma olhada. Tecnicamente, quando a gente constrói um mapa, a diferença. Aqui é a taxa bruta, a espacialização de uma determinada taxa bruta, e aqui a mesma taxa, só que com a suavização da análise bayesiana. Aí você vê que aqui tem algumas poucas diferenças, mas ele já
constrói a legenda aqui, ó, de risco de uma forma diferente, né? Londrina, só quando eu espacializei só a taxa bruta, ela entra uma classe inferior que quando eu faço a espacialização através da suavização bayesiana, da técnica bayesiana, certo? E aí eu acho que seria legal a gente fazer essa aproximação já da análise bayesiana no Geoda, tá? Para não ficar tão... Bom, deixa eu falar do Moran também, que aí já fica mais tranquilo. Tem uma outra ferramenta no Geoda que você consegue fazer direto isso, construir o índice de Moran já com a suavização bayesiana. Você não precisa executar 2 cálculos, transformar a sua taxa em bayesiana e depois fazer o índice de autocorrelação espacial. Tem uma outra ferramenta que é com ajuste, né? O Moran com ajuste de Bayes, que você já consegue fazer tudo junto, tá? Então a gente vai fazer essa prática agora no Geoda que fica mais fácil para vocês. Ô, Tami, Oi. uma pergunta. Essa análise de bias, né? Ele faz esse pequeno ajuste. É utilizado só para Moran ou Não, outras avaliações também? pode ser utilizado em outras avaliações também. Eu mandei para vocês artigos só do Moran, porque a gente ia fazer, né, analisar as duas ferramentas. E no geral elas estão bem associadas. Quando você busca os artigos assim, elas geralmente estão em conjunto, mas não só. Você poderia usar só a Bayesiana, inclusive. Se você não quisesse usar o índice de Moran, você podia fazer só a suavização da taxa através da análise Bayesiana e tudo bem, e fazer a espacialização também. É uma técnica de suavização da taxa, uma técnica estatística, então pode ser aplicada em outras condições também, certo? Sim, entendi. Então eu vou abrir aqui o Geoda. Eu gosto do Geoda, mas eu não gosto dessa interface dele, que me estressa um pouco, que eu fico meio perdida. Eu vou fazer, eu mandei para vocês, né, 2 bases, a série 1 e a série 2. Eu vou fazer com a série 1 com as taxas de 2010, e aí a gente repete, vocês repetem os procedimentos com a taxa de 2013, para vocês verem a diferença também, tá? Então eu vou inserir o meu shape aqui no Geoda, ele é um software também de geoprocessamento, então ele lê extensões shapefile, tá? A gente falou disso também no primeiro módulo. Então, para adicionar um shape, eu venho aqui na pastinha, shape, e busco aonde está salvo o meu shape. Aí ele vai fazer a leitura, primeira leitura. Dependendo do trabalho que vocês estiverem fazendo, vocês nem vão utilizar no primeiro momento o QGIS. Aqui no Geoda mesmo, vocês conseguem fazer uma espacialização bem básica dos dados que vocês estiverem trabalhando. Por exemplo, se a gente vier aqui em Map, eu já consigo espacializar um valor pelo intervalo igual, pelo Jenks, né, que a gente falou, pelo quantil, pelo percentil, tá? Então aqui ele tem até mais possibilidades aqui, modelos de espacialização do que a gente tem lá no QGIS. Então, eu vou só espacializar aqui a taxa de 2010 para vocês terem uma ideia, e eu quero assim 4 classes, tá bom? Se eu clicar aqui em Map, Jenks 4, aí ele vai abrir aqui para mim o que tem na tabela de atributos desse shape. Eu posso visualizar também o que tem nessa tabela de atributos se eu clicar aqui, ó, nesse ícone. O que tem na minha tabela de atributos? Nessa tabela que eu mandei para vocês. O código dos municípios, o nome dos municípios, população. E aqui eu coloquei algumas variáveis de avaliação: saneamento inadequado, baixa renda, taxa de analfabetismo, população vulnerável. Eu tenho 2 períodos de casos de dengue para o estado do Paraná. Isso aqui é as 2 colunas de casos brutos, né?
Eu não fiz nenhuma transformação para taxa ainda, aqui, para 2010, para 2013, e aqui eu já tenho as taxas calculadas, certo? A cada 1.000 habitantes. Então, vou espacializar para vocês verem as taxas de 2010. Escolho aqui a coluna, eu já tenho uma primeira aproximação. Uma espacialização das taxas aí de 2010 de dengue, nos municípios do estado do Paraná, tá? A cada 1.000 habitantes. Então, por esse mapa a gente consegue observar, a gente fez essa mesma análise na segunda-feira, né, Fábio, que você estava com a gente, que é possível observar que 2010 tem os municípios que têm as maiores taxas aí a cada 1.000 habitantes, estão localizados na região norte do estado do Paraná, né, com uma tendência aí crescente de casos nessa região mais oeste e sudoeste do estado, certo? Mas isso foi o cálculo dessa taxa é clássico, né? É a taxa a partir do índice, seja ele de prevalência ou incidência, onde a gente calcula o total de casos sobre a população multiplicado por 1.000 habitantes. Mas eu quero fazer uma suavização dessas taxas, né? Para ver se os pequenos municípios não estão prejudicados nessa análise, tá bom? Então, eu posso fazer a análise bayesiana. Aonde que a gente vai aqui no Geoda para fazer essa análise bayesiana? A gente vai em Maps, Rates, Empirical Bias. Aqui no Empirical Bias, ele vai fazer a análise bayesiana global. Então, ele vai pedir duas variáveis para vocês. Primeiro, o evento, ou seja, os casos, mais os casos brutos, tá? Não as taxas já padronizadas, os casos brutos. E a base de risco, que seria a população. E aqui a gente coloca, então, a população. Aqui embaixo a gente já pede para ele, a gente já formata qual o modo de distribuição espacial que a gente quer fazer o nosso mapa, qual que é o modelo, né, que a gente quer utilizar para fazer a espacialização. E quantas classes? Eu vou deixar em 4 classes mesmo, tá? Então, ok. E aqui ele já apresenta o mapa com análise suavizada, que é o resultado que eu apresentei para vocês lá no slide, ó. Que dá uma pequena diferença aqui em 2 regiões do estado, tá? Essa seria a global. O que é a global? Ele vai considerar por média o valor, as médias das taxas de todos os municípios, no caso do estado do Paraná. No local, ele vai considerar as médias de taxa dos municípios limítrofes de cada município em si, tá? No Geoda, aonde que a gente vai para fazer isso? Vou fechar aqui. Isso tem tudo no roteirinho que eu passei para vocês, tá? Por e-mail também. A gente está recapitulando aqui. A gente vai em Maps, Rates, e aqui para fazer o local é o Special Empirical Bias. Aí o que ele está me dizendo aqui? Olha, não tem uma matriz de vizinhança, precisa construir uma matriz de vizinhança. E é claro, ele precisa dessa matriz, porque como é que ele vai entender qual que é o município que está limítrofe ou não? A gente precisa dizer isso para ele, tá? Então, para usar o Bayes local, a gente tem que construir essa matriz de vizinhança. E aonde que a gente faz isso? A gente vem aqui em Tools, Manager, criar a matriz. A gente escolhe uma coluna de referência com relação ao quantitativo de amostras que nós temos. No geral, a gente pode usar o ID, que é criado na base de qualquer shape mesmo, que vai ter uma sequência de 1 a X aí, né? No caso do Paraná, que é a nossa amostra, são 399 municípios, então vai ser de 1 a 399. E aqui, ó, tá lá
os dois tipos de matriz de contiguidade que eu falei para vocês, a Queen e a Rock. E aí vocês fica a critério de vocês, até se quiser testar para ver se tem uma diferença no resultado. Mas aqui eu vou optar pela Queen, e também se vocês quiserem usar o centroide, utilizar as matrizes de distância, também pode, tá bom? Eu mostrei para vocês que na teoria são esses dois modelos. Então, escolhido aqui a matriz de continuidade Queen, a gente vai mandar criar essa matriz. Ele já fez todo esse cálculo por trás, aquele cálculo, aquela relação que eu mostrei para vocês de matriz, né, binária, 1 e 0, ele está fazendo aqui nesse momento. Eu vou salvar essa matriz. Ok. Pode fechar, a matriz está criadinha, tá pronta. Então, vamos retomar lá e fazer análise bayesiana local. Map, Rates, Special Empirical Bias. Vamos lá novamente, eu vou pedir a taxa bruta, a população. Aqui ele já localizou a matriz de vizinhança, poderia ter outras matrizes se eu estivesse trabalhando com outras bases. Eu vou pedir para ele espacializar em Jenks, né, em 4 categorias. Ok. Aqui, ó, na local, já deu um pouquinho diferente da global. Já não deu tanta diferença do mapa inicial. Ah, mas qual que é a melhor? Bom, aí depende do estudo que vocês estejam fazendo, né, do que vocês estejam aplicando. Eu acho interessante trabalhar com a local, porque levando em consideração a lei de Tobler, né, de que coisas mais próximas têm tendência a ser mais ter valores e mais semelhantes do que coisas distantes. Para mim, isso quando a gente fala de regionalização, fica muito mais claro, né? Se a gente pensar no Paraná, por exemplo, como um todo, cada região do estado tem condições muito distintas, tanto economicamente, quanto ambientalmente, quanto com relação às condições de saúde, inclusive das regionais de saúde. E eu acho que vocês têm mais propriedade para falar isso até do que eu, né? Então, pensando que a saúde sempre trabalha com essa proposta de regionalização, eu acho interessante levar em consideração o local. Por quê? No caso de Londrina, por exemplo, ele vai levar em consideração a taxa dos municípios limítrofes, né? Que Cambé e Biporã, por exemplo, é praticamente, hoje, Cambé já é conurbado, a gente usa esse termo na geografia, com Londrina. E Biporã está quase, porque já tem uns bairros ali que já estão ali na BR, que está quase dentro de Biporã também. Então, existe uma tendência muito forte desses municípios limítrofes, com algumas exceções, é claro, terem condições muito parecidas em diversos aspectos, tá? A Fábio pode falar em Foz do Iguaçu também. Como são os municípios limítrofes aí de Foz do Iguaçu? Se existe ou não uma tendência? Eu acredito que sim, porque acaba que Foz do Iguaçu, por ser uma cidade de peso da parte, no que diz respeito a tanto a economia e da parte comercial quanto de turismo, os municípios limítrofes com certeza vão sofrer influências de Foz do Iguaçu. Então, a possibilidade delas terem condições muito próximas socioeconômicas é grande. Então, eu prefiro usar na maioria das vezes o local, tá? Mas aí depende muito do que você está estudando e da sua proposta posteriormente. Ô, professora, já que usou Foz como exemplo, só que a Foz tem uma particularidade, porque ela faz limite com um único município. Porque ela é rio, né? Então já seria ela é no Rio, então ela faz limite com outros países, que não é o caso, né? Então, limite municipal é um único município, que é Santa Terezinha de Itaipu. E é assim, eu não vou dizer números exatos, porque eu nunca trabalhei com eles, né? Mas são bem diferentes, sabe? Santa Terezinha é bem menor em todos os sentidos. É muito dependente de Foz, mas é bem menor. E em questão territorial mesmo, eu não sei te dizer, eu não vou saber dizer o que é estar distante ou não, sabe? Mas tem uma grande faixa territorial vazia,
entre os dois municípios. Aí, ó. Então seria interessante, no seu caso, trabalhar com uma análise global, por exemplo. Até porque você trabalha com HIV. Então, de repente, até por, assim, Fábio, às vezes é melhor a gente usar o tradicional também, sabe? Para ser para ficar mais confortável cientificamente. Isso, para não correr riscos, né? Isso, exatamente. Porque se você usa o tradicional, a referência tradicional de cálculo, a possibilidade de você ter problema é muito menor, né? Mas é importante que vocês saibam que existem essas duas condições. A global é a matriz, é a equação matriz da análise bayesiana, né? A local foi feita uma adaptação posteriormente da equação, tá? Mas existe, então, essas duas possibilidades. Quer acrescentar mais alguma coisa, Fábio? Eu posso continuar? Não, eu até quero, porque passou um raciocínio meu aqui na Não, cabeça agora. pode Vamos ver se eu falar. estou certa. Que nem Eu você gosto falou, de né? Entre raciocínio. Pode falar. isso, entre essa escolha entre global E e a local. local, né? Pensando não só na particularidade de Foz, mas eu entendo que a global seria, o próprio nome diz, né? Global, mais fácil de números estarem corretos, até porque vários outros municípios têm suas particularidades. Então, depende. Por exemplo, no meu caso aqui em Goiânia, que eu estou estudando o estado todo, é aquele negócio, cada caso é um caso, tem que fazer uma análise, né, e teste, sempre, né? O estado de Goiás, ele é muito particular nas regionais, sabe? Muito particular. A região metropolitana de Goiânia e ali em Brasília, economicamente, é o centro, né? Porque é a capital. A região sul do estado, ela é muito mais desenvolvida por conta do agronegócio do que comparado com as regiões norte e noroeste do estado. São as regiões que a gente tem os maiores déficits de IDH e condições socioeconômicas. Então, para mim é interessante, porque eu trabalho com doença infecciosa, né? Sim. É interessante eu trabalhar, porque, por exemplo, no caso da dengue, se você for levar em consideração que a condição de infraestrutura pode ser uma variável importante, a princípio eu teria aqui na região de Brasília e de Goiânia as piores condições, em tese. Sim. Então é interessante eu fazer essa aproximação da taxa para local e não global. Porque Sim, aí é eu vou estar talvez superestimando as pequenas, as regiões do estado, que são os municípios menores, né? seria justamente pela diferença entre elas, né? Exatamente. Mas aí que Uhum, é importante a gente conhecer a nossa área de estudo, tem que ter essa avaliação prévia, né? Da entendi. nossa área de estudo. Se a gente está pensando também em fazer análise socioeconômica, né? Aproximada à condição de uma determinada taxa. Então é importante a gente conhecer a nossa doença e conhecer as condições sociogeográficas da área que a gente está estudando, né? Previamente. A gente pode errar, né? Pode errar. Em tese, a gente faz um monte de tese, né? De hipótese. Mas aí, às vezes, a gente não consegue confirmar nenhuma delas. Mas, enfim, faz parte, né? Desse processo aí. Então, vocês percebam que, visualmente, não dá tanta diferença. Pode não ser que, nesse exemplo, pelo menos, que eu trouxe para vocês, não deu tanta diferença, tá? Mas pode ser que para o banco de vocês a gente já consiga uma visualização diferente. E o que é importante saber? Nesse caso, o mapa não é o mais importante, e sim a técnica estatística que está por detrás disso, que é buscar reduzir essa flutuação, uma flutuação aleatória dos dados, tá? Certinho? Sim, De- uhum. Depois de fazer isso, é importante salvar os resultados, né, gente? Porque senão ele não vai salvar no shape. Para salvar esses resultados aqui que a gente tá elaborando, é só vir aqui em Save Rates. Aí ele vai pedir para você dar um nome, né, para a coluna que ele vai criar no shape novo. E aí, salvo, ele já, na tabela, ele já vai acrescentar essa coluna, ó. E aí tem uma questão, tá? Não dá para comparar essa coluna aqui da análise bayesiana com essa da taxa que eu fiz. Por quê? Em nenhum momento a gente fez a padronização a cada 1.000 habitantes, certo?
No Geoda a gente não consegue fazer isso. Ele vai levar em consideração só a população e a taxa bruta. Se a gente quiser considerar realmente a cada 1.000 habitantes, a partir da análise bayesiana e da taxa mais clássica de elaboração, que dá só pela população e casos vezes 1.000 habitantes, a gente vai ter que criar uma nova coluna aqui e multiplicar a cada 1.000 habitantes, certo? Eu vou fazer isso com vocês. Deixa eu salvar, colocar meu celular, meu computador para carregar, só um minutinho. E como é que a gente cria uma coluna aqui na tabela de atributos no Geoda? Bem simples. Se vocês clicarem com o direito aqui no mouse, ele vai abrir essa tela e a gente vai adicionar uma variável. Então, a gente pode dar um nome para essa coluna. Faz 1.000 habitantes. Que informação que você quer inserir nessa coluna, né? É um texto, é um número real, é um número inteiro? Vou deixar um número real. Ele pede aqui para dizer aonde você quer inserir essa coluna, tá? Eu vou pedir para ele colocar por último. Quantos decimais, né? Se for números após a vírgula aí. E adicionar. Bom, eu criei a coluna, agora eu preciso executar o cálculo, certo? Para executar o cálculo é só clicar novamente com o direito, calculadora, e aqui a gente coloca a equação. Então, o resultado vai em qual coluna, né? Vai nessa coluna que eu acabei de criar, base a cada 1.000 habitantes. Deixa eu localizar. Não é aqui não, desculpa. É uma equação de duas variáveis, né? Desculpa. Então, aqui é bivariate. A gente vai adicionar a coluna onde vai ser criada o resultado. E eu vou pegar o resultado da análise bayesiana multiplicado por 1.000. Aplicar. Fechar. Aí se vocês aproximarem mesmo, ele faz algumas alterações em alguns municípios que é importante, ó. Então, deixa eu ver qual que é esse município aqui. Não sei por que fugiu o nome dele, mas deixa eu ver se eu consigo localizar. Ele não vai trazer porque eu não tenho... Por algum motivo, eu tô sem o nome dele na tabela de atributos. Deixa eu ver um outro aqui que tem a diferença. 0,29. Aqui, ó, esse aqui é interessante. Alto Piquiri. No cálculo da taxa simples, né, que eu fiz ali para 2010, a população total dividida pelo total de casas vezes 1.000 habitantes, daria 0,09 a cada 1.000 habitantes. Quando a gente faz a análise bayesiana, ele já joga para 0,29. Essa aqui é a análise local. Então, ele considerou, provavelmente, os municípios limítrofes aqui estão com altas taxas. Então, ele considerou a média dos municípios limítrofes, certo? Então, aqui vocês conseguem ver, alguns outros municípios é pouquíssima diferença, ó. Por exemplo, ó, Alvorada do Sul mesmo, a diferença foi bem pouca, de 9,4 para 9,07. Então, quer dizer que os municípios em torno ali provavelmente tinham médias bem próximas com relação à taxa de 2010. Certo? Aí aqui vocês conseguem ver a diferença. Ok? Que aí dá para comparar. Estão aí comigo, gente? Sim, sim, sim. Deixa eu abrir aqui só o roteiro que eu fiz para vocês.
Eu sempre fico com dúvida, sabe, se é multiplicado ou se é dividido por Esse mil. roteirinho você mandou, professora? Sim, mandei lá no e-mail. Tá. Aí qualquer coisa, se não recebeu, me fala. Mas deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Eu sempre confundo se divido ou multiplico, mas é multiplicado sim. O valor está bem próximo. É, ó, multiplicado a cada 1.000 habitantes. Então tá lá, tá? Caso vocês queiram revisar. Bom, mas eu disse para vocês, ó, eu vou tocar direto, vou fazer análise bayesiana com Moran, porque aí na hora que a gente voltar, a gente só faz uma prática. E aí eu não vou dar um tempo para vocês fazerem sozinha, não. A gente abre aqui junto, a Fábio faz um, a Nath faz outro, a gente vai fazendo juntas, tá? Porque aí acho que fica menos cansativo também, com um pouquinho mais dinâmico. Beleza? Pode ser? Sim, por mim pode ser, aham. Então tá. Bom, como eu disse para vocês, a análise, o índice de Moran a gente já pode fazer direto, pegar a taxa e já mandar ele rodar o índice de Moran direto para análise bayesiana, tá? E aonde que a gente faz isso? Vem aqui vem aqui em Space. A gente aprendeu já o Moran univariado, a gente vai aprender o bivariado e com a análise bayesiana, que é o local, Moran local, através da análise bayesiana, tá? É importante, ó, no caso, se a gente quiser fazer uma direta análise do índice de Moran com o tratamento já bayesiano, da suavização da taxa, ele vai fazer só o local. Eu não vou conseguir fazer o global. A não ser que eu rode primeiro o global, igual a gente acabou de fazer para o local, fazer o global, criar uma coluna, aí depois eu faço o índice de Moran. Se eu quiser fazer direto, ele só tem a ferramenta da análise do índice de Moran local, tá? Aí é o mesmo esquema, a gente já tem aqui a matriz de vizinhança, ele vai pedir a base de casos e a população. Aí eu lembro que eu falei para vocês agora na parte teórica que ele gera 3 resultados, né? O mapa de significância, o mapa do cluster, que é o que a gente mais utiliza mesmo, né, nas publicações, que são as autocorrelações em si. Com esse mapa aqui do cluster, ele já gera com os 95% de importância, né? Do p-valor de 0,05. E o gráfico. E aí temos já o índice de Moran para 2010. Tivemos um valor bom do índice de 0,2, né? Nós temos aqui altas correlações na região norte, uma bem interessante aqui na pontinha. Ó, esses municípios aqui estão perto de você, não estão não, Fábio? Essa região aqui. Uai. Eu tô bem na pontinha aqui, prof. Aqui, né? Bem, aham. Então, nós temos aí ó, um cluster significativo na região de Foz do Iguaçu em 2010, um aqui em Maringá e uns perdidinhos aqui mais na região norte, tá? Então, nós tivemos mais associações baixas, ó, onde... Sabe por quê? Não sei se vocês se atentaram por que a gente... Porque assim, se você olhar ali no mapa, tem vizinho com quantos municípios, prof? 2? Uhum. Mas é que não, então eu não sei como é que ficaria isso nesses casos, porque sabe por que a gente diz que tem? Eu estava até pensando nisso depois que a gente conversou sobre. Diz que faz município só com Santa Terezinha por causa porque desse outro lado, no outro município, por causa da floresta, como é que fala? Do parque do Iguaçu. Do parque. Isso é uma... Então, o limite está lá dentro do parque, sabe? Uhum. Isso é uma condição importante que a gente tem que ter em mente quando usa o índice de Moran. Nesse caso aqui, todos esses municípios aqui, ó, que estão limítrofes com outros estados, né? Eles vão ter em algum momento no índice, na matriz de vizinhança, o valor 0, porque ele não tem áreas de vizinhança, entende?
então ele vai considerar zero. Então, isso influencia no resultado? Influencia. Se a gente colocar, se a gente fosse estudar, Fábio, por exemplo, no seu caso, HIV no estado do Paraná, e vamos estudar aqui a delimitação administrativa do Paraguai, por exemplo, né? A gente teria uma outra espacialização. Se eu fosse levar em consideração os casos de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina, eu teria também outras condições, entende? Então, Sim. isso pode ser visto como um problema no índice de Moran, mas eu prefiro dizer que é uma condição da técnica, né? Então, tem essa condição, é importante saber disso, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir abraçar o mundo, né? Se a gente começar a inserir áreas e áreas aqui, a gente vai eternamente fazer a correlação. Então, não tem como, a gente tem que acabar escolhendo uma área mesmo. Esse mapa aqui é o que a gente chama de mapa de significância, o LISA. Ele é pouco utilizado nas publicações, mas é importante vocês saberem que ele existe, né? Esse, na verdade, é um mapa de teste de significância, tá? Para 5%, 1%, tá? Então, é só para ter uma ideia onde os valores de testes foram, assim, os mais altos e os mais baixos. Mas a gente pode perceber que a gente tem um número significativo aqui, ó, de 95%. Praticamente 87% aí das nossas amostras, tá? E mais 54 com p-valor de 0,01, então é uma amostra interessante. A gente tem um p-valor interessante. Eu falei para vocês também das permutações, né, que a gente pode verificar se esse 0,202 aqui é significante. Como é que faz isso? Quando a gente gera esse diagrama de espalhamento aqui de Moran, se a gente clicar com o direito aqui, vai ter essa ferramenta randomização. Aí aqui tem ó, o quantitativo de permutações que a gente pode fazer. Se a gente pedir para ele fazer 999 permutações, ó, ainda assim o nosso índice ele é mais significativo. Todas as outras permutações não se aproximam do nosso índice, então ele não é aleatório, tá? Ele é significativo. Certo? Tudo bem até aqui, tudo bem? Meninas? Estamos aqui. Então tá O certo. tudo bem já é muito forte. Tudo bem, muito forte. Vamos fazer um intervalo? Fazer um Vamos. intervalinho de uns 15 minutinhos? Aí na hora Vamos, por aí favor. na hora que eu voltar, eu vou, antes da gente fazer uma prática juntas, eu vou falar do Moran bivariado, que a gente não falou ainda. É importante, eu já falo antes e a gente já faz as práticas, tá? Aí, Fábio, você tem a sua base aí pronta, se você quiser utilizar ela, na hora que a gente for fazer a prática, a gente já faz juntas, tá? A gente já faz o teste juntas. Tranquilo? Vou parar a Sim, apresentação prof. aqui Pode ser. e vou pausar aqui, ó, para não precisar gravar um outro vídeo só por conta disso, tudo bem? Então, o Moran bivariado, ele vai seguir a mesma lógica do Moran univariado. No entanto, a ideia é que você faça um índice de correlação a partir de uma condição espaço-temporal. Né? Então, a gente, por exemplo, tem duas taxas, né? Ou um período histórico aí de taxas. E eu quero avaliar se no período X, né? Num tempo X, a gente ainda mantém, existe uma correlação espacial. Então, no caso da Fabi, que ela trabalha com HIV, ela tem um banco de 2010 a 2021. Aqui no eixo X, nós colocaríamos então as taxas referentes a 2021 e no eixo Y de 2010, tá? E aí ele faz a autocorrelação de 2010 com relação aos vizinhos, né? A média dos vizinhos. Se existe uma autocorrelação espacial nesse período de tempo ou não. Eu falei para vocês também que quem implantou isso foi o Anselin, que é quem elaborou o Geoda. Ele é um geógrafo, mas é um geógrafo que trabalha com estatística e com matemática. Então, importante falar isso para vocês também.
E aí a lógica de interpretação é a mesma, né? A gente tem aqui o coeficiente, né, de regressão, né? Quanto mais inclinado aqui o eixo, maior o índice, quanto menor, menor o índice. E os quadrantes também são interpretados da mesma forma que no índice de Morin univariado. Então, aqui no quadrante alto-alto, tenho altas taxas de HIV em 2021, né? E em 2010, altas taxas de HIV nos municípios vizinhos também. No quadrante 2 aqui, né? Baixas taxas de HIV para 2021 com baixas taxas de HIV para 2010. Quadrante 3, altas taxas de HIV em 2021, baixas taxas de HIV em 2010. E aqui altas taxas, baixas taxas em 2021 e altas taxas em 2010, certo? E aí é onde que a gente faz isso, né? Ali no Geoda. Vou abrir aqui novamente o software, bem simples também, tá? A gente vai aqui em Space, Bivariate Local Morans. Então, qual a variável que eu quero analisar no meu eixo X, né? No caso aqui, eu coloquei 2 períodos, só de 2010 e 2013. Então, meu tempo final, que seria o eixo X 2013, e o meu tempo inicial 2010. Taxas, aqui já calculadas as taxas, tá? Eu vou fazer direto, porque se eu fosse para calcular a análise bayesiana, eu teria que fazer uma por uma, né? E fazer todo aquele procedimento de inserir uma nova coluna, se fosse para padronizar, né? Cada 1.000 habitantes, 100 mil habitantes, certo? E aqui, da mesma forma que nos outros, né? Que no índice de Morin univariado e na análise bayesiana local, tem que ter a nossa matriz aqui de vizinhança, que a gente já está criando, usando a que a gente criou. Então, ok. Eu vou pedir para ele jogar só um mapa e o gráfico. Aqui, aí nós temos então, aqui ó, no eixo X, as taxas de dengue de 2013 e as taxas de dengue para 2010. O nosso, então, índice de Morin para esse resultado foi 0,189. Vamos ver se é um índice que eu posso considerar significativo. Sim, né, mais baixo, ó, ele não tá, as permutações não se aproximaram do índice, então por mais que seja baixo, ainda eu posso ser considerado estatisticamente um índice significativo, tá? Então aqui nesse quadrante 1, eu tenho os municípios, ó, que tiveram altos índices em 2013 e também 2010 para os seus municípios vizinhos, tá? Aqui eu tenho os que tiveram alto em 2013, mais baixo em 2010. Bem pouquinho aqui, assim, os baixo, né? E os que tiveram alto em 2010 e baixo em 2013. E esse resultado a gente pode salvar também, né? Caso a gente queira depois montar um layout, porque assim, a gente consegue trabalhar com montar um layoutzinho, né? Não posso chamar de layout porque fica faltando algumas ferramentas, mas a gente consegue montar uma figura, né? Direto aqui no Geoda. Se a gente clicar aqui com direito, salvar imagem, eu consigo ajustar aqui a legenda e salvar essa imagem, tá? Mas vocês concordam que ela é uma figura, né? Eu não posso chamar isso aqui de mapa. Para ser um mapa, eu preciso inserir alguns os elementos que são obrigatórios, que a gente já conversou. Então, para uma primeira aproximação, quero mandar isso aqui para minha orientadora, quero mandar para alguém dar uma olhada. Tranquilo, eu posso salvar assim e mandar. Mas se eu quiser montar um layout bonitinho, um layout final, eu tenho que salvar esses resultados, né? E para todos esses procedimentos que a gente fez, tanto a análise bayesiana, o índice de Morin, é o mesmo procedimento para salvar, tá? A gente primeiro tem que salvar os resultados, né? No caso do índice de Morin,
ele vai criar 3 colunas diferentes, né? Primeiro, uma coluna com relação ao índice, uma segunda coluna já com a classificação direta, só dos que são alto, alto, baixo, baixo, para facilitar a espacialização, e uma outra coluna com os testes de significância, tá? Então, aqui para vocês darem uma olhada, eu vou salvar e abrir a coluna, a tabela de atributos, ó. Ele salva aqui. Mas, para a gente ler isso num software igual o QGIS, a gente tem que salvar ele como shape, né? Um novo shape, porque a gente fez alterações nessa tabela de atributos, nesse shape original. Então, além de salvar o conteúdo, eu tenho que ir aqui em File, Save As, buscar uma pasta e salvar como shape. Exportar, tá salvo. Eu vou abrir o QGIS para vocês verem o resultado como é que a gente trabalha no QGIS depois com esses resultados, mas já tá o shape salvo com os resultados do índice de Moran. Nesse caso aqui, com o Moran bivariado. Certo? Deu para entender mais ou menos aí a lógica, usando o teu exemplo, Fábio, do que faz o índice de Moran bivariado? Sim, a lógica deu para entender. Uhum. Mas a interpretação, ela pode ser da mesma forma. A diferença é que a gente vai estar interpretando o resultado, ao invés de estar trabalhando com um ano, a gente está falando de um resultado que é de referência de um período, certo? Sim, aham. Eu vou abrir o QGIS aqui, só para vocês verem como é que depois vocês podem utilizar esses resultados aqui no QGIS. Só um minutinho. Então, no QGIS, a gente vai adicionar uma nova camada, que é essa camada shape que nós criamos lá no Geoda. Se vocês abrirem aqui a tabela de atributos, vai estar aqui os clusters, ó. O índice de cada município, seu referente cluster, se é baixo, baixo, alto, 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 baixo, e o valor de teste para cada município. O que a gente espacializa, né? No geral, para montar um mapa é o cluster, né? Propriedades, ele não é um graduado, ele é categorizado, né? Porque a referência não é um valor decimal integral, é só uma classificação aí para... Essas classificações são referentes ao resultado do índice, né? Da coluna de índice, certo? Se essa cor aqui ela tá diferente do Geoda, mas a gente pode aproximar, né? Essa região em rosa aqui é a azul, né? Isso aí a gente tem que formatar, não tem jeito. Fazer a padronização, né? E os laranjas é nosso vermelho. Então, o 1 é o alto alto, o 2 o baixo baixo. Deixa eu colocar o vermelho aqui para vocês verem. O baixo baixo. Esse verde são os clusters que não tiveram resultado significativo, que ele sempre apresenta em cinza. Eu sempre confundo o baixo e o alto, é o 3. E o alto baixo. Vamos colocar aqui no rosa. A gente vai reproduzir o mesmo mapa que a gente fez no Geoda, aqui ó. A gente transfere aí pro QGIS e consegue fazer o layout depois. Tá, eu usei umas cores aqui próximas, tá? Para espacializar, mas
É só uma questão de formatação, certo? Então vamos usar essas mesmas ferramentas aqui com os dados de dois. Bom, eu ia fazer com os 2013, mas Fábio, quer fazer com os seus dados para a gente ver como é que fica? Sim, podemos fazer, professora, mas sabe o que eu percebi? Eu estava aqui no intervalinho tentando fazer, né? Aham. Trazendo pro Geoda, tudo. Eu não fiz aquela. Eu não me lembro como é que faz, vou ser sincera. Se puder me ajudar agora, Uhum. fazer aquela unificação, sabe? Porque eu puxei Eu puxei aqui o arquivo e ele me trouxe os municípios, né? Igual esse mapinha verde, assim, né? Aham. Só que daí eu fui começar a fazer e ele não tem mais nada, só tem os municípios. Mas o shape não tem os dados mesmo? Tem certeza? Você abriu ele no QGIS? Vou tentar de novo, peraí. Abre Vou ele no abrir. QGIS, compartilha comigo e abre no QGIS para eu ver. Fazendo Tá. Tami, Oi. eu vou pedir licença para sair, tá? Tá bom então, Nath. Até sexta. Até quarta. Você não vem na Quarta? quarta? Ah, não, Sexta, desculpa, não? sexta. Gente, Ai, que susto! ô, Nath, tem mais uma Hoje que é na minha quarta. semana? Socorro. Que susto! Até sexta. Desculpa, até sexta. Um beijo, Beijo, Fabiane, tchau. também. Tchau. Tchau, Nath. Meu Deus. Socorro. Fábio, você tá aí? Fábio? Tô aqui, travou aqui, peraí. Ah, tá. Agora tá É que eu escutando? acho que a Janaína saiu também. Mas olha lá, Ah, pode ficou só eu e compartilhar. você? Ficou eu e você. Compartilha aí comigo. Tá. Eu acho que ela só ouviu até sexta e saiu. Tá. Então, Ai, prof, não quer fazer o contrário? Não quer que eu te passe o arquivo e a gente vai fazendo? Tá, me manda o arquivo por e-mail então. E-mail? Você não vai mandar o shape pra mim? Manda. Ah, não, só confirmei. Você quer que mande por e-mail? Pode ser. Não esquece de que tem que ir todas as extensões do arquivo. Tá.